lá, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2, o verso, a gente parou aí no verso 19. 19. Apocalipse 2, 19, onde a gente falou um pouquinho das obras, é algo que a gente já está entendendo bem. Isso aí está relacionado ao nosso galardão. Depois a gente vai ver mais também sobre o galardão. O verso 19, ele fala essas coisas, conheça as tuas obras, o teu amor, e a gente falou um pouquinho de amor, só para terminar essa parte, vamos para João 13, verso 34 e 35. João 13, e aí depois a gente vai para a fé, sobre a fidelidade aí. João 13, verso 34 e 35. O novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros. É, Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um dos outros. Talvez não. Essa é a parte central da graça de Deus sobre a vida de todo cristão, que ele ame as pessoas como a si mesmo e assim como Cristo nos amou. E isso é importante porque quando nós falamos sobre esse amor é incondicional, ou seja, independe, nós temos que amar e nos cabe exatamente esse amor. Como fazer isso? Tem que pedir para Jesus, porque muitas vezes nas nossas ações realmente vai faltar esse desejo. E ele conhece o amor do povo de Tiatira. Legal que a igreja de Tiatira, assim como as outras, quer dizer o odor da aflição. É uma igreja que trazia isso, apreendida aí por, infelizmente, estar lá no trono de Satanás, ali envolvida, né, num ambiente extremamente ruim. Então vamos lá. A, a fé dele, Hebreus 11, 1, a gente viu lá, vamos lá para Hebreus 11, 1. Hebreus 11, verso 1. E aí, a gente estava falando ontem, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que espera, convicção de fatos que não se veem, né? Então, é a certeza dessas coisas que a gente espera, certo que elas vão acontecer na nossa vida. Ainda que nós não vejamos ela, mas nós cremos que tudo passa a existir pela palavra. Romanos 10, 17, Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos lá, Romanos 10, verso 17, o apóstolo Paulo vai falar ainda sobre a questão da fé. O verso 17 de Romanos diz: assim a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Jesus. Toda vez que a gente fala do amor de Jesus, ela é manifesta, aumenta em nós a fé. E nós temos o serviço. Conheço a tua fé e o teu serviço. Marcos 10, 45. A, o serviço aí, na palavra do Senhor, é essa questão da mordomia. É, não é só realizar alguma coisa, mas ser um bom mordomo. É questão de você cuidar de algo que não lhe pertence, assim tudo. É como se nós trabalhássemos num, no trabalho, o trabalho não é seu, mas você tem que ser um bom mordomo na família. A família pertence a Jesus, mas nós somos um bom mordomo. A igreja, é, os relacionamentos. Então, Marcos 10, 45 vai dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Então, a obra de Jesus era dar a sua vida. O serviço dele era fazer aquilo que agradava o Pai. Então, essa é a grande diferença. A obra é realização. O serviço é agradar a Deus nos nossos atos. Romanos 12, 7, 8. Vamos lá para Romanos 12, 7, 8. Então, cabe ao cristão uma boa mordomia de tudo que faz. É a casa que a gente tem, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo,
cuidar dele. Romanos 12, verso 7, e ele diz, ó, se ministério dedicamos ao ministério, ao que ensina esmere-se no fazer, e o que exorta faz com dedicação, que contribui com liberalidade, que preside com diligência e que exerce misericórdia com alegria. Então, assim, ele está não só, e é legal aqui o apóstolo Paulo, ele fala essa questão de, não é questão de fazer uma obra. Então, ó, se você pode pegar o verso 6, Gustavo, fazendo um favor? O verso 6 aí, subindo aí, olha só. Tem diferentes dons segundo a graça que foi dada. Se você tem um chamado, o dom de profetizar, não vai só profetizar, né? Que seja segundo a sua fé, que aquilo que você profetiza vai acontecer diante de Deus e diante dos homens, sabendo que haveremos de dar conta daquilo que falamos diante de Deus, seja ela bom ou mal. Se eu tenho um ministério na igreja, não é só fazer o que se pede, vamos dizer assim, mas que nós fazemos com dedicação. Lavar um banheiro, que faça ele com dedicação. Fazer um almoço, lavar uma louça, que faça com dedicação. O trabalho, que faça com dedicação. Ah, eu tenho um livro do Beverly, né, que fala sobre a honra, né, é bem legal, né? O, tem outros também, né? Mas da cultura e Dom Bevere tem, eu vou lembrar do nome, eu não sei que honra lá, né? Mas é bem legal lá. E isso, ele fala exatamente isso. Então, tudo que você vai fazer, você faz esse serviço de uma maneira. Aquele que exorta, faça com dedicação também, né? Se dedique no fazer, o que contribui com alegria, de liberalidade, não fica segurando, né? E o que preside com diligência, com sabedoria, o que exerce misericórdia aí com alegria. Então ele vai descrevendo essa questão do serviço ser algo assim que de andar segundo a milha ou fazer com excelência tudo, né? Tudo em nome de Jesus. O pastor Carlitos fala muito disso, sobre essa questão da excelência, né? E isso é bem legal. Então, continuando aí, vamos para Romanos, Lucas 12, 35, 39, Lucas 12, 35, 39, Lucas 12, 35, 39, ele vai falar ainda sobre o serviço. O verso 35, Lucas 12, verso 35. Ó, cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, ou as lâmpadas, né, lamparina. Sede-vos semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo abra. Então, assim, não fique dormindo, né? Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, acordados. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Olha só que coisa mais tremenda isso aí. O Senhor vai vindo uma festa, vai chegar, e se ele encontrar aquele povo vigilante, ele vai colocar esse povo na mesa. Ele está falando aqui dos convidados de última hora, depois da grande tribulação. E aí, ó, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isso é bem legal, porque mostra aí esse cuidado no serviço, se esforçar mesmo, né? Os discípulos, infelizmente, depois da ceia, não conseguiram nem vigiar uma hora com Jesus, acabaram
por vários fatores, sem falar na batalha espiritual, que naquele dia deveria ter sido algo com certeza fora do comum. E eu acredito que é improvável alguém resistir naquele dia lá, a batalha espiritual que estava acontecendo ali. É, e aí ele vai falar o teu serviço e a perseverança. Tiatira era uma igreja, a tua perseverança. Então vamos lá para Hebreus 10:36, falando ainda sobre perseverança. São textos que são importantes. Tento colocar textos diferentes aí para a gente entender quão grande e maravilhoso é o ensinamento de Jesus aqui nas cartas para as suas igrejas. Em Hebreus 10:36 ele fala, ó, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Ou seja, não é só fazer aquilo que agrada a Deus, mas perseverar, como disse o Gustavo aí, constante, caminhando sempre, todos os dias, num ritmo em que você não pare no meio do caminho, como diz o apóstolo Paulo, a pensar que corri, e quando ele fala aos Gálatas, e não cheguei a alcançar a vitória, que triste isso. Chegou tão perto na linha de chegada, viu a linha de chegada e esmoreceu, olhando e contemplando, assim como Moisés. É uma citação ali, Moisés chegou no monte e ele viu Israel, mas não conseguiu entrar, porque morreu ali de frente com Israel, de frente com a promessa. Ele não teve a promessa sobre a sua vida. Exatamente isso que o texto lá. Não tem a ver com a salvação, mas aquela promessa que Deus tem nas nossas vidas, de uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, e às vezes a gente não alcança essas vitórias por nós mesmos. E por isso é importante perseverar no Senhor. Ah, ainda, vamos lá para Hebreus 3:14, só Hebreus capítulo 3, verso 14. 3:14. Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, verso 14. Então vamos lá, 3:14. E olha só, porque, no, porque nos temos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firme, ou perseverando aí, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então, trazer de volta o primeiro amor, como nós lemos lá na igreja de Éfeso, né? É, voltar a esse primeiro amor, a essa primeira paixão que acendeu em nós com Jesus. E conheça a tua perseverança e as tuas obras, diz o Senhor. Que obras são essas? E aí, voltando um pouquinho sobre obras, vamos para Josué capítulo 2. Eu não vou ler todo, não, nem precisa ir lá, pode ficar aí. Ah, Josué 2:6 vai falar sobre Raabe, que recebe os espias de Jerusalém, os espias, né, de Israel, e ainda não era nem país, nação Israel, mas era o povo, né, judeu, e eles chegam ali, né, em Jericó, e Raabe, uma prostituta, recebe eles, e a obra dela, qual foi a obra dela? Receber, guardar, esconder esses espias. É, então, ele vai, e aí Jesus falou, igual essas obras de Raabe, as obras de Raabe falam até hoje, assim como uma mulher que lavou os pés com o choro, os pés de Jesus, e enxugou com os cabelos, né, e derramou lá um vaso de alabastro, né, de perfume. Então, essas obras estão escritas, perpetuadas para sempre. Essas obras falam, as obras de Abel falam até hoje. Então ele fala, ó, conheça as tuas obras, e aí ele diz, mais numerosas que as primeiras.
Ou seja, a igreja de Tiatira, ela começou e ela tinha feito algo muito melhor. Mas quando chega no verso 20, vamos lá para o verso 20, agora surge um problema, porque é aquilo que nós falamos. O João ele tem essa habilidade, ele elogia, mas ele também mostra onde está a falha. E era algo que precisava ser corrigido em Tiatira. E aí ele fala: olha só, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, assim, quem que é essa mulher aí? Jezabel, ela aparece em Primeiro Reis. Talvez, vamos lá para Primeiro Reis 16. Primeiro Reis, capítulo 16. Jezabel era uma mulher que casou com um rei de Israel, né, o rei do norte, o, a saber, né, Acabe, ó, 16:2 diz assim, ó, portanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, neto dele lá, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que exterminarei a ti, Baasa, que era filho de Jeroboão, e os teus descendentes farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Quem morrer em Baasa, na cidade, os cães comerão, e quem dele morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Quanto mais atos de Baasa, e não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E Baasa vai morrer e porque a descendência dele andou no caminho de Jeroboão, foi o primeiro rei do norte lá de Israel, enquanto o filho de Roboão, filho de Salomão, reinou sobre o território de Judá. Então ficou duas tribos para o sul, Judá e Benjamim, e 10 tribos para o norte, sobre Israel. E ele dividiu Israel e Judá, dois reinos hoje unificados em Israel. Ele aparece de novo aí, segundo Reis capítulo 9. Vamos lá para segundo Reis capítulo 9. Segundo Reis capítulo 9. Depois a gente pode, segundo Reis 9, capítulo 16 todo. 2:9 aí. Olha só. Ah, capítulo 2, o capítulo 9, aliás. Isso aí. Ó, então o profeta Eliseu chamou dos discípulos, os profetas, e disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai derramar o Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Entre, faz levantar-se no meio de seus irmãos e leva a câmara interior, toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não detém. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote de Gileade, entrando, eis que os capitães do exército estavam assentados. E aí ele chama Jeú, e aí ele vai ungir Jeú. Aí o verso 6 aí, então se levantou Jeú, entrou na casa e derramou azeite sobre a cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungite sobre o povo do Senhor, sobre Israel, ferirás a casa de Acabe. Acabe era rei de Israel, e o teu Senhor para que se indigne na mão de Jezabel. Então ela é uma moabita lá, né? E Jezabel, o sangue de seus servos, os profetas, e o sangue de todos os seus servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Jezabel, ela levou o povo a prostituir, ela trouxe o culto a Baal em Israel, ela trouxe a culto a Moloque. Então, ela profanou o, a presença de Deus em todo Israel, com altares, né,
nos montes, a questão da prostituição, de orgia mesmo, em Israel, ficou uma cidade bem promíscua, uma cidade bem perturbada. E então, assim, Deus lançou uma indignação muito alta, muito alta, não, uma indignação natural com relação aos atos de Jezabel, assim como aconteceu com Salomão, que permitiu, né, construir para cada esposa um templo de adoração a um deus pagão. E isso foi um laço na vida dele, a essa prostituição com outros deuses. Então Deus chama a atenção, e aí quando chega aqui em Apocalipse, Tiatira tinha uma mulher, não se sabe exatamente se ela tinha realmente esse nome, seria um nome muito comum entre o, o, os edomitas, moabitas ali, mas seria uma afronta muito grande no histórico, é, o histórico de Israel. Mas pode ter tido acontecido. O fato é que João ele coloca, ou se com o nome exato dessa Jezabel, ou fazendo uma alusão, né, uma conexão com Jezabel, mulher de Acabe, que levou Israel a se prostituir diante de Deus com falsos profetas, falsos deuses, e aí ele traz isso em Juízes 4 e 5. Vamos lá para Juízes capítulo 4, verso 5. Essa questão da adoração com falsos deuses, Juízes capítulo 4, o verso 5. Então, aí tem Débora, né? Débora era, e aí é bem legal, porque não é o problema de ser uma profetisa, quando ele fala lá, né, o verso 20, ah, quando ele fala, tem contra ti que toleras essa mulher de Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. O Deus não tem problema com profetisa. A saber, aí temos a história de Débora, tanto capítulo 4 e 5, depois você lê, ó, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha só, Deus também não tem dificuldade em uma mulher estar à frente. Às vezes as pessoas pegam um texto da palavra de Deus e distorcem ela. Débora era uma líder, casada e profetisa. Ela desempenhava o papel de julgar todo Israel. O marido dela tinha a função dela, mas quem julgava Israel nesse primeiro tempo era Débora. E, além disso, ainda a mulher profetizada. Então, não tem dificuldade. Em Atos 15, vamos lá para Atos 15, verso 29 também, são vários profetisas. Você tem Miriam, irmã de Moisés, Uda, que aparece em Segundo Reis também, Ana, que aparece em Lucas, no nascimento de Jesus. Olha só, Atos 15, 29, Atos 15, verso, os que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como o sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes, e terá, lógico, a saúde. Então, era isso que Jezabel estava levando a igreja de Tiatira a fazer, né? Não só comer coisas sacrificadas, mas parece que ela tinha essa questão da liberdade sexual. É, ela propagava isso, essa liberdade, libertinagem, né? Não tem nada a ver com a liberdade, mas ela trazia isso aí. Então, eu tenho aí, a Miriam aparece em Êxodo capítulo 15, Uda aparece em Segundo Reis, a Ana vai aparecer. Vamos lá para Lucas 2, só falar um pouco de Ana também. Ana, Ana 2, Lucas 2, só. Lucas 2, verso 36. O verso 36 que aparece Ana aí, profetizando também. Ah, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, que era viúva.
a 84 anos, ou seja, ela ficou casada há 7 anos com o marido, ele morreu, depois ela nunca mais casou. E ela estava viúva, olha só, há 84 anos, né? Então, assim, ela já era centenária, essa mulher. E é legal porque ela fala assim, ó, a- e está e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, jejum e orações. Chegando naquela hora, dava graça a Deus e falava a respeito do menino a que todos esperavam a redenção de Jerusalém. Lógico, uma mulher dessa tem que ter visto Jesus mesmo, né? Bênção do Senhor. E assim, olha o que ela fazia. A obra dela está registrada na palavra de Deus. O serviço dela certamente foi um serviço que agradou ao Senhor. Então, só para entender que o problema não é, no caso dessa Jezabel, que aparece em Tiatira, ser profetisa. Isso é o de menos. O problema é que, de menos não, é até demais, né? É uma bênção de Deus. Mas a questão é que o fato dela levar, assim como os preceitos de Balaão, Nicolau, os nicolaítas, e aí eles caminhavam tudo para essa questão da prostituição, adoração a falsos deuses, comidas sacrificadas aos ídolos, né? E essa questão mesmo da libertinagem que acabava sendo um ensino. E João vai falar isso, né, no verso 20. Essa mulher que se declara a si mesma Jezabel, é, essa Jezabel que a si mesma se declara profetisa e não somente ensine, né? O ensino é algo importante da palavra de Deus. Vamos para 1 Timóteo 4,13? 1 Timóteo 4,13, o ensino é outro nível, porque além de fazer errado, é aquele cara, eu faço errado, mas o problema é só meu, né? Nem sempre. 1 Timóteo 4,13 diz assim: até minha chegada aplica na leitura, na exortação e ao ensino. Então, Paulo exortando Timóteo aí a se dedicar no ensino. Tiago 3:1, vamos lá para Tiago capítulo 3, verso 1, falando a respeito ainda do ensino. Então, essa mulher ensinava esses preceitos errados, né? Verso 1, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque aquele que ensina, né, tem que tomar cuidado para não tropeçar, ó, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E aí ele vai, Tiago, capítulo 3, ele vai falar sobre a questão da língua também, e é bem legal isso aí. E 1 Pedro 3,15, vamos para 1 Pedro 3,15, só para a gente. E aí, essa questão do ensino, que é muito importante, porque são almas, são vidas que são levadas a isso aí. E 1 Pedro 3,15, ele vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados, o que difama o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for vontade de Deus, e é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticar o que é mal. Então, assim, a, o ensino de Deus deve trazer as boas práticas. O problema é que o ensino dessa Jezabel, olha o que ele faz. Ela não somente ensinava, mas ainda seduzia os meus servos a praticarem a prostituição. Então, aí ela já é, seduzia o povo, né? E até João vai falar exatamente isso,
Aqui não é, 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 e depois ele vai falar, e o negócio fica claro que ela não só levava o povo a comer comida sacrificada, mas também levavam eles à questão da prostituição, em fato mesmo, né, de orgias dentro da igreja de Tiatira. Assim, ela fazia parte disso e ela fazia essas coisas. E era bem complicado, mas a gente vai continuar lendo aí que, infelizmente, acontece isso, né? A prostituição é algo que pode levar, é, é quando você se permite se vender por qualquer coisa, né? Seja ele bens financeiros ou não, né? Acaba se prostituindo, fazendo o que não quer para ter alguma coisa que você entenda que é valioso. Mas aí amanhã a gente fala sobre isso aí. Ó Pai, eu quero agradecer por o privilégio de estarmos juntos nesse dia, sabedores que o Senhor tem nos livrado de toda mentira e todo ensino enganoso. Dá-nos a tua direção, ó Pai, para enxergarmos da tua palavra, enxergarmos da tua verdade e vivemos todos os sonhos que o Senhor tem para nós, nada menos que tudo. Que nesse dia o Senhor nos livre, ó Deus, de mentiras como essa que nós lemos e não sejamos enganados ou seduzidos pelo nosso próprio coração, nem pela nossa mente. Mas santifica-nos, purifica-nos para conquistarmos a vitória que já está escrita de antemão para aqueles que louvam o teu nome, Pai. Que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia aí. Quem sabe hoje é o dia do retorno do Senhor Jesus, né? Sejamos prontos e preparados. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus.